E vamos trazer aqui professora Maria Inês da Silva Barbosa. Muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de dialogarmos. Legal. Muito prazer em conhecê-la, professora Maria Inês. Deixa eu apresentar a professora Maria Inês, que ficou muito conhecida aqui, a gente mesmo trouxe o vídeo. A gente já mostrou o seu vídeo, que fez muito sucesso. Vamos mostrar de novo, né? Ela foi alvo de uma violência política, uma agressão do prefeito Abílio Brunini, quando ela ia, né, começar uma fala na 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá, e ele expulsou porque a professora usou a palavra todos, e ela fez uma fala que lavou a alma de, né, uma corajosa. Acho que a gente podia trazer de novo esse vídeo, né, Rovai, para quem não assistiu, e aí a gente vai querer ouvir a Maria Inês aqui. Vamos trazer. E está fazendo no Brasil. Então, por conta disso, nós estamos apresentando esse processo. Estamos com o vídeo, Tati, da professora Maria Inês e o Brunini. Acho que a gente ainda não está com o vídeo. Vamos... Não vou aceitar a manifestação de pronome de outro. Não vou aceitar a doutrinação ideológica. Se a gente for fazer a discussão da saúde do município de Cuiabá, a gente vai fazer a discussão do município de Cuiabá conforme as nossas regras. Se a senhora não se sentir à vontade em fazer uma apresentação que discuta a saúde do município de Cuiabá, sem doutrinação ideológica e sem manifestação de pronome meu, eu vou suspender a apresentação, pois não sem doutrinação ideológica, eu agradeço ao convite que pudesse acontecer. Senhor prefeito, gente, nós estamos num espaço democrático e do contraditório. As contradições existem, elas estão aí. Eu só tenho a dizer ao senhor, com todo respeito à sua forma de pensar, que eu tenho uma forma de pensar distinta. E os próprios princípios do Sistema Único, que também visejam aqui em Cuiabá, eles dizem, eles preconizam constitucionalmente, antes do senhor, de todo o senhor, de quem quer que seja. Eu estou falando de uma política de Estado, mais do que de uma política de direito. E na política de Estado, quando eu falo de equidade, eu tenho que considerar todos, todas e todos, porque essas pessoas têm voz, elas querem ser ouvidas. As duas formas de pensar, eu não tenho como falar do acesso universal e igualitário a todas as ações e serviços de saúde, seja no plano nacional, estadual ou municipal, sem me referir a todos e todos, porque essas pessoas são vozes que querem ser ouvidas. O LGBTQIA+, e quantas letras forem necessárias, não sou eu nem o senhor. A sua identidade é uma, a minha outra, a do outro é outra, mas deixemos claro, eu estou falando de um direito, eu estou falando da universalidade, do acesso universal e igualitário. O acesso universal e igualitário é para toda e todo. Agora tem mais. O senhor não se preocupe, o senhor não vai precisar me retirar da sala, porque eu me retiro. Demais, viu? Tá de parabéns, professor, arrasou. Ele queria calar a senhora, essa é a verdade, né? Ele queria calar a sua voz. Na realidade, ele queria conduzir a forma com que como eu penso, como atuo, como defendo o Sistema Único e os direitos de todas e todos, né?
não dá para você falar da política de saúde, foi uma luta histórica. Chegarmos a ter a saúde como direito e dever do Estado. Isso, muita gente lutou para isso. Então, quando ele me interrompe, ele está interrompendo este processo histórico da saúde enquanto um direito constitucional. Não é só minha voz que ele está calando. Ele está calando toda uma luta histórica e que, inclusive, tem como uma das diretrizes a participação e controle social. E mais, as conferências, elas não são coordenadas pelo prefeito. As conferências são coordenadas pelo Conselho Municipal, no caso, neste Conselho Municipal de Saúde. Aonde tem assento? 50% das vagas é para a sociedade civil organizada, 25% de trabalhadores e trabalhadoras e 25% para prestadores de serviço, quer sejam privados, quer sejam governamentais. E aí não tem assento o prefeito. Quando muito tem assento, o secretário de saúde. Então, ele rompe com isto. E isso a gente não vai admitir. Por isso que eu enfatizo... Ele não podia nem falar, né? Oi? Ele nem poderia falar. Nem poderia falar. Ele ali, ele fez a mesa de abertura, que eu também compus essa mesa de abertura, logo em seguida se abre para a conferência magna sobre o tema daquela conferência. Eu fui convidada pelo Conselho Municipal de Saúde, eu não fui convidada pelo prefeito. Então, portanto, ele está rompendo, tendo uma atitude autoritária, fascista, misógina, racista, em relação ao que nós arduamente conquistamos, que é o direito à saúde. Nós somos dos poucos países no mundo que a saúde é garantida constitucionalmente. Nós rompemos com a forma anterior, e que a gente, em termos de estudo, classifica, que você tinha a política de saúde meritocrática, considerada para quem trabalha registrado ou não, e aqueles que eram assistidos com a política que nós chamamos, em termos de estudo, de compreensão, residual. É quem não teve o mérito de conseguir trabalhar, de ter o direito à saúde. Nós rompemos com isso. Romper com isso não é de pouca monta. Mesmo porque nós vivemos num país cuja história é embasada na desigualdade, de gerar desigualdade. É como eu tenho chamado a atenção, eu sempre uso um provérbio de origem africana e o reproduzo nesse momento e faço a ressalva. Para mim, chegou como de origem africana. A África é um continente, tem vários povos. Mas, dessa forma, eu tomo isso como referência. Quer entender o final? Preste atenção no começo. Qual o começo da história conosco? Mas não sei. Você tinha a existência de povos indígenas aqui, portanto, os portugueses não descobriram nada. A gente não descobre o que já está ocupado e que já tem dono. Então, essa história nossa, que é baseada no patriarcado, no racismo, na divisão de classe, na apropriação indevida dos bens socialmente construídos, ela vai se refletir. E vai se reproduzir, mas nós estamos dizendo não. Então, o prefeito, ele está se insurgindo. Só que a gente não vai se calar diante disso. Porque a saúde é um direito, nós temos muito que mudar ainda na política de saúde. Porque estamos também perdendo esses direitos, sendo solapados. Então, para mim, ficou muito mais que não era um ataque a mim, como pessoa, porque eu estou na estrada e sou militante desde os 15 anos de idade. Mas o ataque que ele está fazendo ao direito de todas e todos. Nós vivemos num país que são mais de 300 povos indígenas. Os povos ciganos estão aqui desde os idos de 1500, degradados que eles foram de Portugal. É disso que eu estou falando. À medida que posso, profissional, tecnicamente, como pessoa, como sujeita política, eu vou estar me insurgindo contra isso. Não tem a menor dúvida.
Professora, isso, assim, eu não teria, queria fazer um registro, que eu não teria a mesma calma que a senhora, viu? A mesma tranquilidade, o mesmo espírito democrático. É louvável como a senhora parecia estar preparada para aquilo. Por algum momento, antes de ir, a senhora imaginou que ele pudesse fazer algo assim? Olha, sendo sincero com vocês, eu sabia o solo que eu estava pisando, em que território eu estava. Quando eu fui convidada pelo conselho, eu até fiquei, vou, não vou. Ao mesmo tempo, aquilo não lhes pertence. Então, daí eu não tive dúvida, eu vou. Mas eu sabia que era um campo hostil. Só que, há 2 anos atrás, na Conferência Estadual de Saúde, eu também fui convidada, era preparatória para a Conferência Nacional. Eu também fui convidada a fazer a palestra de abertura, palestra magna. É o que eu chamo de uma direita mais palatável, não tosca, como expressa o prefeito. Eu fui, fiz a abertura, depois teve uma palestra do promotor, ele estava sendo promovido, procurador, que ele falou, inclusive, contra e sobre aquela situação de um Estado baseado no agronegócio, conservador, ultradireita. Mas nós podemos falar. E a plenária, que é assim que tem que ser, vai cada um pôr como pensa e para onde acha que deve caminhar a política. Então, esse preparo, ele veio no sentido, eu sei aonde eu estou pisando, mesmo porque eu lecionei durante 8, 9 anos no estado de Mato Grosso, na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu conheço aquele espaço, conheço as forças políticas que ali estão. Então, eu não tenho que... É o debate político. Porque senão eles nos colocam... É aquele, quando você está coado e fica num canto que você não tem saída, nós temos saída. Não vamos permitir ser dominados, calados. Eu avalio que ele não esperava que eu reagisse daquela forma. E, para você ter uma ideia, na véspera da conferência, ele exonerou a secretária de saúde. Ela foi para a abertura oficial, compôs a mesa, fez a fala, né, pertinente à Secretaria Municipal de Saúde, e a cada palavra dela, ela chorava. Ela engoliu o choro. Provavelmente porque não esperava ser exonerada. E ele, quando tem a sua oportunidade de falar, tece altos elogios à secretária. E eu ainda pensei comigo, se você acha que ela é tão boa, tão eficiente, por que você está mandando ela embora? Então, eu sei esse comportamento dele com a secretária, e ela, visivelmente magoada por ter sido exonerada, mas está ali e aceita que ele lhe deu flores, lhe deu placa. E é isso. Mas ela pertence às hostes deles. Ela participou da campanha, ela é uma negacionista. Então, é uma conversa deles com eles. Mas a mim pareceu uma postura de homem abusivo que bate na mulher e depois oferece flor. Mas ela estava ali, participou o tempo todo e não conseguiu conter as lágrimas ao fazer a sua despedida. É esse contexto. Mas o meu convite vem pelos movimentos sociais, no caso, inclusive, de quem participa do Conselho. De colegas que estão no Conselho e que são da Universidade Federal, colegas que eu nem conheci, porque eu me aposentei em 2003 da Federal. Mas que conhecem minha trajetória, sabem do meu envolvimento e da luta, inclusive,
por uma política de saúde antirracista, antissexista, que inclua todos, todas e todos. Essa é uma batalha. Hoje eu tive lá com a ministra das Mulheres, professora, e ela estava falando que que tem muita dificuldade, né, na luta contra o feminicídio, porque a extrema-direita não consegue ouvir falar de gênero, nem gênero alimentício mais. Olha que doideira, que loucura que chegou à cabeça das pessoas. Você não pode falar de política de gênero, que é o que norteia todas as políticas em relação às mulheres, e nem mesmo de gênero alimentício. É uma loucura generalizada isso, né? E é de uma ignorância muito grande, que muitas vezes não dá nem para você discutir, porque é tão baixa, tão tosca, tão rudimentar, primária, que você não para discutir, porque o entendimento, né, das palavras, e eu avalio também que ele te refere, né, a questão do gênero neutro, mas ele já vinha, primeiro que ele ficou ali na plenária, que não deveria estar, né? Em geral não está, não que não poderia estar, ele pode estar como qualquer cidadã. Mas eu sempre inicio as minhas falas saudando a ancestralidade. São as pessoas que vieram antes. A minha, a sua, a dele, todos nós temos ancestrais. E eu faço questão de marcar isso, porque muitas e muitas vieram antes de nós. E saúdo também o que eu chamo de tudo que está invisibilizado nesse processo. Porque a gente ainda discute política de saúde para iniciados e iniciadas. A população mesmo não sabe que a gente está num determinado local, numa sala, discutindo o destino da política de saúde. Isso também nós precisamos desconstruir, né? Porque isso está baseado em que quem decide é uma camada e quem sofre os efeitos dessas decisões é a grande maioria. Então, nós também precisamos corrigir a nossa forma de agir e atuar. E eu sempre lembro essas ausências. Então, eu começo minha fala falando da ancestralidade, falo dessas ausências, falo de que país é este, que nós temos mais de 300 povos indígenas, e costumo sempre, pelo menos, tentar estimular as pessoas a pensar. E eu uso o exemplo dos ciganos, dos povos ciganos. Então, aqui em Salvador, eu pergunto sempre, né, nos nossos fóruns de diálogo, seminário, aula, aonde moram as ciganas que vão no mercado modelo? Aonde moram as ciganas que estão na Feira de São Joaquim? Que unidade de saúde elas frequentam? Nós não nos ocupamos com isso. Não está presente nesses debates. Quando a gente fala de uma conferência como aquela municipal, em estado nacional, mesmo a imprensa não transforma isso numa agenda de discussão, de debate com a sociedade. Você percebe como a gente vai reproduzindo. Agora, quando quer, e vou utilizar um exemplo mais recente, nós quisemos aumentar o número de jovens com o título de eleitor, né? Os que tinham 16 anos. E fez ampla campanha. Se utilizou todas as formas de comunicação para atingir isso. E aumentamos. Nós não fazemos o mesmo. Vai ter agora a Conferência Nacional do Trabalhador e Trabalhadora da Saúde. Ninguém sabe. Tivemos a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional. Ninguém sabe. Ou seja, essa democracia nossa, ela é muito incipiente ainda, muito frágil, a ponto da pessoa que limpou a sala em que nós ocupamos
no caso lá da conferência, não sabia do que está se tratando ali. Agora, sem aquela pessoa, a gente também não consegue realizar o nosso trabalho. Então, são essas ausências que eu vim trazendo nessa fala inicial. Eu nem iniciei a minha palestra em si. Iniciei com essas saudações e lembrando a responsabilidade de cada um e cada uma de nós ali, porque a gente está falando pretensamente por todos, todas e todos, que elas estejam presentes. Então, são esses temas que a gente tem que tratar num sistema que arduamente a gente lutou para que fosse um sistema único de saúde, e que a gente vem perdendo. Muito bem. Professora Maria Inês Barbosa, professora da Universidade Federal de Mato Grosso, doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada e parabéns pela aula aqui que a gente teve, que infelizmente o prefeito de Cuiabá não entende nada. Não esteve, quem sabe, né? Aprenda alguma coisa. Muito obrigada, todo mundo agradecendo, parabenizando pela coragem, pela militância, pela aula. Muito obrigada, viu, Maria Inês? Menos por isso. A luta continua, não passarão. Exatamente. É isso aí. Não passarão. Obrigada. Um beijo para você. Boa semana. Tchau, tchau.